Gravando. Bom, irmãos, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a graça, né? A graça tem um aspecto assim muito amplo na Bíblia e a gente vai, assim, na medida do possível, né, sintetizar alguns aspectos da graça, porque a graça se confunde com o próprio Cristo, né? Então, existe uma definição de graça como sendo um agradecimento, né? Por exemplo, eu dou graças a Deus porque aconteceu isso ou aquilo, né? Então, só para dar um exemplo bíblico, em Marcos 14, 23, já que hoje é dia de ceia, né? Espero que os irmãos já tenham preparado os elementos, né? O pão e o vinho. Então, em Marcos 14, 23, fala assim: e tomando o cálice, deixa só o pastor colocar aqui, Marcos 14, 23, e tomando o cálice, dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. Então, existe essa conotação, essa definição, esse sentido para a graça, como um agradecimento. Mas não é esse sentido que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar no sentido da graça ser uma bênção divina e merecida, né? Até as pessoas falam, né? Um favor imerecido. Então, essa graça de Deus, esse favor imerecido que nós vamos falar hoje, né? Como alcançar essa graça? Nós dependemos mesmo dessa graça. Essa graça ela pode ser derramada entre pessoas que não conhecem a Deus, né? Então, nós vamos traçar mais ou menos esse caminho, né? Então, só para começar respondendo essa última pergunta que eu fiz, a graça, ela, de uma certa maneira, ela está derramada em todo mundo, em crentes e incrédulos, em pessoas boas e em pessoas ruins. Por exemplo, se você pegar uma das pessoas mais ruins que existiram no mundo, né, responsável por milhões de mortes, esses expoentes ditatoriais da esquerda, tipo Mao Tse Tung, Lenin, né, e outros, eles tinham uma bênção sobre a vida deles, porque eles nasceram, eles foram alimentados, eles chegaram a um posto de comando, eles tiveram uma graça, vamos dizer assim. Isso daí, irmão, seria a graça que é derramada sobre todos, né? Essa graça não leva à salvação. Em João 1,9, fala exatamente sobre isso, sobre que todo homem ele é objeto dessa graça, todo homem é objeto dessa luz. Então, João 1,9, para os irmãos acompanharem, isso, João 1,9. Ali estava a luz verdadeira, está falando de Jesus, né? Que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Então, não está falando que ilumina os cristãos, não está falando que ilumina os tementes, não está falando que ilumina os mansos, os pacificadores, não. Ilumina a todo homem. Estranho, né? Mas é verdade. A luz de Jesus ilumina a todo homem. Isso é confirmado em Tito 2,11, porque a, a pessoa de Jesus ela é muitas vezes confundida com a luz de Jesus e é confundida com a graça. Então, Tito 2,11 fala, porque a graça de Deus, nós hoje estamos falando sobre graça, se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, todos os homens experimentam da graça de Deus. Todos os homens podem ser salvos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não
pegou um grupinho e falou, olha, esse grupinho aqui vai ser salvo e só para eles vai se manifestar a graça de Deus. Não. Deus manifesta a graça de Deus a todos, porque Deus quer salvar a todos. Só que entre Deus querer salvar e a pessoa ser salva, existe um livre arbítrio do homem em ele optar ou não por Cristo. Se a pessoa não optar por Cristo, se a pessoa não quiser Cristo, ela não vai ser salva, né? Como é que vai ter alguém lá no céu contra a sua vontade? Não, eu não quero ser salvo. Eu não quero Cristo. Eu quero seguir outros caminhos. Eu não quero ser controlado por Cristo, eu não quero abrir meu coração para Cristo, eu não quero que a minha vontade seja subjugada com a vontade de Cristo, eu não quero obedecer a Cristo. Então, essas pessoas não vão ser salvas. Ela decidiu, né? Apesar que Deus quer que todos se salvem, e Ele dá a graça dele sem medida, né? Então, essa luz e essa graça existe de uma maneira generalizada e existe um motivo para isso. Existe um motivo, porque Deus, logicamente, ele pode atuar em todas as áreas das nossas vidas, desde que o nosso coração esteja disposto a Deus. Mas uma graça basal, vamos dizer assim, existe no mundo, né? Porque algumas pessoas, naturalmente, como elas estão envoltas na graça de Deus, mesmo que elas não conheçam exatamente o que é o Evangelho, isso acaba, irmãos, dando um freio para a sociedade, para que a sociedade seja minimamente habitável, né? Então, por exemplo, tem pessoas que eles são bons pagadores, são honestos, são bons pais de família, são trabalhadores, são cumpridores dos seus deveres, né? Não roubam, não matam, não estupram ninguém, são pessoas boas, né? São pessoas assim que é fácil o convívio com elas, mas isso são obras, irmãos, e essas obras não vão tirar a pessoa do inferno, não vão colocar a pessoa no céu. A única coisa que é mais fácil conviver em sociedade com pessoas assim, com pessoas boas, com pessoas dóceis, com pessoas que cumprem suas obrigações, né? E isso também está descrito na Bíblia, o motivo dessa situação, em Romanos 2,14, fala exatamente sobre isso. Eu até quero lembrar para os irmãos que Romanos foi um dos primeiros livros escritos pelo apóstolo Paulo, e Romanos tem muita influência ainda do judaísmo, tá? Principalmente nos primeiros capítulos. Então, Romanos 2,14 fala assim: porque os gentios, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, o que a gente entende desse versículo? Que as pessoas, naturalmente, elas têm alguma lei escrita no coração delas, alguma lei moral, entende? Escrita nos corações, né, delas. Mas, como eu disse, irmãos, esses comportamentos certinhos, né, não conquistam a salvação de Cristo, porque a salvação de Cristo não vem por obras, né? A salvação vem pela fé em Cristo e se submeter a Cristo. As obras vêm depois, as obras são consequência da nossa salvação e não somos salvos por causa de alguma obra de ser certinho, de ser bonitinho, de ser cumpridor do dever, nada disso, né? Então, a justiça dos homens, né, que às vezes fala, você vai até
pregar o evangelho para uma pessoa, ela fala, não, mas eu sou justa, eu sou boa, eu sou cumpridora dos meus deveres, eu amo minha esposa, eu nunca traí a minha esposa, eu sou um bom pai. Então, essa pessoa, ela está querendo se justificar diante de Deus pelas obras. E pelas obras, irmãos, ninguém vai ser justificado diante de Deus. Porque uma pessoa, às vezes, ela é muito boa, mas ela é arrogante. Às vezes, a pessoa é muito altruísta, mas ela odeia a outra pessoa. Às vezes, ela é muito carinhosa com os amigos, mas ela pode desrespeitar pai e mãe. Ela pode ser um ótimo trabalhador, mas pode ser arrogante. Vocês entendem? Ninguém é completo. Todo mundo tem algum problema. Todo mundo tem algum defeito, porque nós somos, o nosso velho homem, irmãos, foi feito por Elohims defeituosos, que sopraram na narina o fôlego de vida, que foi um fôlego de vida fedorento. Isso está em Gênesis. Qualquer dia a gente vai lá, porque eu tenho que falar muita coisa hoje, não dá para eu ir lá. Mas a própria Bíblia fala que o velho homem tem que morrer para que nasça um novo homem em nossas vidas, né? Então, se tem que morrer o velho homem é porque ele não é bom, porque ele não presta, porque ele tem vários defeitos. Por isso que em Romanos 3,10, não precisa de abrir, pastor, fala que não há um justo sequer. Não há justo, porque todos se extraviaram, né? Não há quem faça o bem, não há um só. Então, se não há um justo sequer, é porque ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras, né? Então, quando Jesus nos manda sermos misericordiosos, fazer o bem, né? Inclusive para o incrédulo, eu queria, já que o pastor abrisse em 1 Timóteo 2,1, porque quando eu amo um irmão, quando eu oro por um irmão, eu estou demonstrando o amor de Cristo na vida dele. Então, isso é um testemunho. E, às vezes, por causa desse meu testemunho, a pessoa pode se converter a Cristo, né? Então, 1 Timóteo, esse aqui é Timóteo ou é Tito? Timóteo. 1 Timóteo 2,1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então, é um mandamento de Deus. Até eu acho interessante quando a gente vai fazer oração, que o irmão Wilson fala, olha, eu quero que ore por todas as famílias na face da terra. E é verdade, irmãos, a gente tem que orar por todos, né? Porque, às vezes, essa bênção, ou a gente sendo uma bênção, você pode levar Cristo para ele, você pode levar a graça de Cristo para ele, essa graça salvadora, né? Essa graça que eventualmente vai poder impactá-lo, né? Porque às vezes a pessoa te maltrata, te ultraja, te injuria, e você está amando, e você está orando, e você está perdoando. Às vezes isso pode constranger a pessoa a pensar, poxa, que Deus é esse que ela tem, né? Que apesar de tudo o que eu fiz, ainda está me amando, me perdoando, né? Então pode ser um bom testemunho para que a pessoa se converta a Deus, né? Então, em Romanos 2,4, fala justamente isso, né? Que a graça de Deus exalada através das nossas vidas pode impactar uma outra pessoa, né? Então, Romanos 2,4 fala assim: ou desprezas tuas riquezas, tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento.
Então, irmãos, quando a gente exerce a benignidade de Deus, a gente pode levar alguém ao arrependimento. Entenderam? Então, a graça salvadora funciona também através das nossas vidas, né? E isso também está escrito em 1 João 4,10, sobre essa graça que envolve as pessoas e que Deus nos deu essa graça por amor. Então, esse amor que Deus nos dá, a gente pode dividir com as pessoas. Então, 1 João 4,10 fala, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então, esse amor de Deus é tão grande, esse amor de Deus nos invade de um tanto que eu posso externar esse amor através da benignidade, tá? Através dos meus atos, através das minhas obras. Vocês entenderam, né? Não vão ser as boas obras que eu vou estar fazendo, aguardando uma salvação por causa dessas obras. A gente já falou bastante isso. Mas se eu sou crente, eu tenho que praticar boas obras para que os outros vejam o amor de Deus em mim, né? Então, irmãos, é interessante que o amor de Deus é tão grande. Eu queria que o pastor abrisse Marcos 10:21. O amor de Deus é tão grande, irmãos, que quando tem aquela parábola do jovem rico, né? Jesus sabe o que está nos nossos corações. E Jesus sabia que no coração daquele jovem rico tinha avareza, né? Porque ele falou, não, olha, eu já fiz tudo que era possível, eu cumpro a lei, eu obedeço meus pais, eu sou bonzinho, eu faço boas obras. Aí, no verso 21, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, dás aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, toma a sua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Eu queria que até o pastor, no verso 21, gravasse assim, olhando para ele, o amou. Olhando para ele, o amou. Jesus sabia que aquele rapaz era avarento. Jesus sabia exatamente o que estava no coração daquele jovem rico. E mesmo assim, Jesus o amou. Você vê o quanto é a graça de Deus, o quanto a graça de Deus cobre todas as pessoas, né? O quanto o amor de Deus, porque Jesus amou e morreu por ele também. Porque às vezes nós, irmãos, ficamos escolhendo quem evangelizar. Ah, essa pessoa não vou orar. Ah, essa pessoa não vou evangelizar, não. Jesus amou aquela pessoa, né? Como é que você já está excluindo ela do reino de Deus, né? Não, não, não é certo, né, irmãos? Por isso que em 1 Timóteo 2,4, irmãos, hoje é o passeio da Bíblia. Em 1 Timóteo 2,4, até não precisa de abrir, pastor, já abriu tudo bem. 1 Timóteo 2,4, que fala exatamente isso que eu falei para vocês, né? Que a graça de Deus está sobre todos. A luz de Deus está sobre todos. E em 1 Timóteo 2,4 está dizendo assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, irmãos, é aquela palavra, né? Pregar a tempo e a fora de tempo, né? Mas é interessante também, irmãos, que a graça de Deus, ela é dada ao homem, certo? Eu imagino que um político, imagine assim, um político bem corrupto mesmo.
o máximo de corrupto que vocês imaginarem. Você já está imaginando alguns, certo? Que aqui no Brasil tem bastante, né? Essa pessoa, ela recebe graça, mas existem graduações, entende, da graça. Existem graduações. Ou mesmo uma pessoa que é cristã, às vezes ela faz o mínimo dos mínimos no Evangelho. E é diferente daquela pessoa que está sofrendo por causa do amor de Cristo, que está sendo perseguida por causa do amor de Cristo. É diferente como que o apóstolo Paulo, que foi o maior apóstolo de todos os tempos, o maior pregador e fundou várias igrejas, ele tinha, logicamente, uma medida muito maior da graça, né? Porque era necessário para o desenvolvimento do evangelho que ele tivesse uma porção maior da graça de Deus. Como uma pessoa que lá na Coreia do Norte, ou na China, ou na África, aqueles países que são que os cristãos são mortos pelos muçulmanos, decapitados, né? Essas pessoas precisam de muita graça. E isso está em Tiago 4:6, que fala sobre essa graduação, né? O graus da pessoa receber a graça. Porque até a última pregação que eu fiz, né, sobre sacrifícios, que a gente falou sobre que muitas religiões fazem sacrifícios humanos, essa própria perseguição dos cristãos com a morte dos cristãos é um sacrifício humano para outras religiões, né? Então, Tiago 4:6 fala assim: antes ele dá maior graça. Estão vendo? Maior graça. Quer dizer, a graça é maior. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então, irmãos, vocês veem que existe uma graça maior, né? Imagina a graça que tinha o apóstolo Paulo, né? Que foi assim o maior escritor da Bíblia, né? Do Novo Testamento. Só que a gente pensa assim, graça então é favor imerecido, então eu não mereço, mas Deus tem muito amor por mim, né? Eu estou me chegando a Deus, estou frequentando uma igreja, estou orando, de vez em quando eu leio a Bíblia. Então, será que precisa de ser tão assim santo, né? Buscar tanto a santificação, já que existe uma graça dada até sem medida, né, para o cristão? Só que aí, irmãos, a gente tem um grande reparo a fazer. A graça não é passaporte para indulgências, não é passaporte para o pecado, não é passaporte para esquecermos que Deus é santo e que nós também, sendo cristãos, temos que refletir a mente de Cristo, né? Então, não é porque a graça, nós estamos vivendo na época da graça, né, da dispensação da graça, que nós temos que relaxar sobre o pecado. O pecado, irmãos, quanto mais próximo estivermos de Cristo, quanto mais Cristo estiver dentro de nós, quanto mais o Espírito Santo estiver crescendo dentro de nós, mais fácil derrotar o pecado. Esse é o segredo. Para derrotar o pecado, Cristo tem que crescer dentro de nós. Tá? Porque se Cristo estiver lá longe, pequenininho, não vamos conseguir derrotar o pecado, porque pelas nossas próprias forças nós não conseguimos, né? Então, em 1 Pedro 1,14,
fala exatamente isso, irmãos, que nós não temos que nos conformar com o pecado. 1 Pedro 1,14. Amém. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, a gente antes era ignorante, por isso que a gente pecava, né? Verso 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Verso 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, irmãos, a santidade é um parâmetro super importante na vida do cristão, que ele nunca pode relaxar, nunca pode esquecer, que é um mandamento de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Né? Então, por isso que, vocês lembram que a gente falou sobre o Sermão da Montanha, né? Que Cristo parece não, Cristo veio elevar. Então, quando lá no Velho Testamento falava assim, não matarás, né? Jesus fala assim, olha, se você odiar o irmão, em seu coração você já cometeu o homicídio, né? Ou no adultério, antes de adulterar era o ato carnal do adultério. Agora não, em Mateus 5 fala assim, olha, se você cobiçar a mulher, no seu coração você já cometeu o adultério. Né? A mesma coisa sobre o juramento, né? O Velho Testamento falava, não perjurarás, né? Não darás falso juramento, né? Aí o Novo Testamento fala, olha, de maneira alguma jureis. Vocês veem que parece que se elevou aquele platô, a lei ninguém conseguiu cumprir, mas Jesus nos eleva, por quê? Porque nós somos criaturas nascidas de novo, com o Espírito Santo e Espírito de Cristo. Então, quando fala assim, olha, olho por olho, dente por dente, Jesus fala assim, olha, oferece a outra face, né? Vocês veem como ficou diferente esses parâmetros bíblicos do Velho Testamento na ótica de Jesus, na visão de Jesus. Né? Então, irmãos, em 1 João 1,8, o que eu quero dizer aqui com esse versículo é o seguinte: nós temos que ser santo, nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que buscar na palavra, na oração, na pregação, na fé, na graça, por todos os meios, irmãos, ser santo, não pecar. Mas em 1 João 1,8 fala, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá? Nós fazemos assim, Cristo crescer em nós, para que nós possamos combater o pecado. Mas na Bíblia fala não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Né? Então, isso é uma coisa muito séria, irmãos, porque uma coisa é você folgar, é você se refastelar, é você ter prazer no pecado. Outra coisa é um deslize que você pensa, não é possível que eu menti de novo, não é possível que eu falei esse palavrão de novo, não é possível que eu estou olhando para uma pessoa com malícia, não é possível que eu estou fazendo dissensão. Né? Então, irmãos, temos que vigiar, né? Temos que vigiar e Cristo crescer em nós, que o Espírito Santo possa crescer em nós para que nós possamos ter a mente de Cristo, né? Outra coisa interessante, irmãos, eu queria falar que a graça, ela é derramada sobre o cristão porque, vez por outra, o cristão pode ter algum sofrimento.
Não é nossa vontade e não é nosso plano, mas é bíblico isso, né? Então, é, eu, eu queria, assim, falar que nem sempre o sofrimento de uma pessoa é falta de fé, é falta de religião, é demônio, ou ela está afastada de Deus, ou ela está em pecado, nem sempre. O apóstolo Paulo, muitas vezes ele sofreu nas viagens dele, nos naufrágios, nas prisões. Ele sofreu, irmãos. Não dá para negar isso. Por isso que ele falava, olha, eu sei passar dificuldade, eu sei passar fome, eu sei passar açoite, eu posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. A graça de Deus fortalecia Paulo. Então, o sofrimento, às vezes é bom a gente ter ciência disso, porque o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Se Jesus falou, no mundo tereis aflições, até eu queria que o pastor abrisse Filipenses 1:29 também, só para a gente fechar aqui esse assunto. É, a gente não tem que ficar, a gente tem que ter ciência disso para não ficar desanimado quando estiver passando de sofrimento, de ficar pensando, o demônio está se levantando, será que eu estou em pecado? O que está acontecendo que eu estou sofrendo? Irmãos, eu vou dizer onde não vai ter sofrimento, é lá no céu. Filipenses 1:29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. É Paulo falando. Por quê? Ele sofria por causa de Cristo, né? Inclusive, em 2 Coríntios 12:7, né, que é assim, uma palavra muito lembrada, né, quando se fala em graça, 2 Coríntios 12:7, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Porque, sabe, irmãos, Paulo tinha tanta revelação. Se vocês prestarem atenção, Paulo teve a revelação que o ministério da morte era o ministério dos anjos, que o Deus lá era um anjo, né? E é um Deus da morte, um Deus da guerra. Paulo, ele teve esse conhecimento. E aqui ele está falando, olha, foi-me dado um espinho na carne. No verso 8, fala assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, para que esse espinho aí, né, se desviasse de mim. No verso 9, que é o mais importante que eu quero falar para vocês, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, irmãos, a minha graça te basta. Pastor, se puder grifar aí, a minha graça te basta. Isso, irmãos, está colocando a graça de Deus lá em cima. Olha, você pode passar a tribulação, você pode passar o sofrimento por causa do nome de Cristo. Você é feito de carne corruptível, seu corpo vai ter doença, você vai morrer, vai ter morte das pessoas, né? Às vezes até de pessoas queridas a gente não deseja, mas isso é uma coisa que acontece, né? E Paulo fala assim, a graça de Deus me basta, né? Então você vê a importância da graça de Deus. A graça, ela pode estar universalizada para todos, mas existe uma graça para salvação, né, irmãos? Existe uma graça para capacitação do homem. Então, essa graça que é dada para a salvação é uma graça muito diferente daquela graça que existia,
que eu falei que existe aquela graça universal que está sobre todos. Eu queria que o pastor abrisse em Efésios 2:8, que fala exatamente sobre essa graça salvadora. Existem vários tipos de graça, irmãos. Existe a graça que Paulo tinha para suportar o espinho na carne, né? Agora eu queria falar sobre a graça salvadora em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a graça salvadora é exatamente essa que está em Efésios 2:8, irmãos. A graça que nos salva, pela graça sois salvos por meio da fé. Então, por meio da fé e da graça, eu vou ser salvo. Essa é a graça salvadora. Existe também, irmãos, a graça capacitadora, a graça que nos capacita diante de Deus e diante dos homens, né? Então, essa graça capacitadora, ela está atuando sobre o crente já salvo. Então, Hebreus 4:16 fala exatamente o que é essa graça capacitadora, que o que ela faz é nos ajudar, nos capacitar na necessidade, que aqui está falando no tempo oportuno. Então, Hebreus 4:16 fala assim: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Lá, o trono da graça, onde vai ser emanada a graça de Deus, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tá? Então, quando for o tempo oportuno, Deus vai nos capacitar. Quando for o tempo oportuno, Deus vai nos ajudar. Quando for o tempo oportuno, Deus vai ministrar em nossas vidas. Quando for o tempo oportuno, Deus vai derramar a sua graça. Então, irmãos, é interessante porque pela graça sois salvos pelo meio da fé. Então, graça salvadora. E Hebreus 4:16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados. Porque o crente tem que ser ajudado. Tem que ter uma ajuda, irmãos. Porque é muita coisa. Nós estamos morando no abismo. Nós estamos morando no lugar de aflição. No mundo tereis aflições, né? Então, Tito 2:11 fala exatamente sobre a salvação que a graça nos dá. A graça, irmãos, ela é tão importante, a graça de Deus, que nós devemos à graça, a atuação de Cristo em nossas vidas. Porque se não fosse a graça de Deus, nós seríamos fulminados. Então, Tito 2:11, isso. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Então, graça para a salvação, certo? Para todos os homens. Verso 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então, irmãos, nesse verso 12 é a graça não para a salvação, é a graça para a capacitação. Ou a graça que vai vir depois da salvação, a graça para o crescimento. Porque a gente vê aqui no verso 12 renunciando à impiedade e às concupiscências. Então, primeira coisa, salvação. Segunda coisa, com a salvação, com Cristo em mim, com Cristo fazendo a obra no meu interior, aí sim, aí eu vou renunciar à impiedade, à concupiscência mundana, vou viver piamente. Vocês entendem? A graça é necessária tanto para a nossa salvação, como para o nosso desenvolvimento como cristão, certo?
Então, é interessante que nós alcançamos a salvação pelo sangue, né? A Bíblia fala em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, a remissão das ofensas pelo sangue de Cristo. Então, João 1,15 também é interessante porque é aquela passagem que Cristo vai se batizar, porque Cristo tinha que cumprir toda a lei, né? Para que era o plano da salvação, para que ele pudesse ser oferecido como um cordeiro imaculado, né? E para provar também que a lei não prestava, porque ele cumpriu toda a lei com perfeição e ele foi crucificado, né? Então, Cristo teve que se batizar, porque aquele batismo do arrependimento não é o mesmo batismo que Paulo falou. Qualquer dia a gente fala sobre isso com mais profundidade. Mas o batismo do arrependimento era era o mandamento de Jeová. Era diferente do batismo que Paulo fazia, que era o batismo da imersão para se tornar uma nova criatura, né? Para morrer o velho homem. Era diferente do batismo do arrependimento. Então, João 1,15 fala assim: João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Então, João foi um profeta, né? Ele sabia que através de Jesus iria emanar graça, iria sair graça de Jesus, né? Iria brotar graça de Jesus. Aí no verso 17, ele fala uma coisa que talvez ele falou tão profeticamente, irmãos, quando ele diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A verdade veio por Jesus Cristo, então o que existia antes era mentira, certo? E a graça veio por Jesus Cristo, porque antes não existia graça. Não existia a graça de Deus, a graça veio por Jesus, né? Então, Romanos 11,6 fala também sobre isso, né? Que a nossa salvação não é pelas nossas obras, né? Porque eu já falei várias vezes, só para a gente fechar também o assunto. Romanos 11,6. Mas, se é por graça, já não é pelas obras, né? Então, só aí já fecha, certo? Agora, vamos voltar um pouquinho em Romanos 10,4, porque o homem estava necessitado da salvação. Por isso que precisou Jesus Cristo vir com a sua graça. E o homem, pela lei, estava condenado e ninguém conseguiria cumprir a lei. Por isso que em Romanos 10,4 fala: porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Irmãos, são versículos assim tão profundos que cada versículo desse daria uma pregação, entende? Mas o que quer dizer? Olha, Cristo veio a verdade. Cristo veio, anulou a lei. Cristo veio com a sua graça salvadora. Essa graça salvadora de Cristo anulou toda a lei. Então, o cobrador de impostos, Zaqueu, a prostituta, Paulo, que era um assassino de cristãos, eles tiveram a remissão dos pecados dele por causa da graça de Cristo. Romanos 5,20, irmãos, fala também uma coisa interessante, que o fato de eu estar na graça não me autoriza a pecar. Apesar que a graça é salvadora, que a graça é perdoadora, né? Mas a graça também é transformadora. Por isso que em Romanos 5,20 fala assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Isso que eu falei, a lei sempre foi condenatória, né?
Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, essas pessoas que pecaram muito, teve muito mais graça por elas, né? Eu estava ouvindo hoje o testemunho daquele cantor que faleceu faz pouco tempo, né, o Lázaro, e ele fez uma música que falava assim: por que me amas tanto assim? Né? Porque ele era de seitas ocultistas, ele mexeu com drogas, ele teve uma vida de devassidão muito grande. E aí ele fala assim, para que a graça de Deus superabundasse em mim. Porque eu não entendia por que Deus me amou tanto. E é exatamente isso que fala no verso 21, onde o pecado, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. A graça, irmãos, onde abunda o pecado, a graça superabunda, né? A graça consegue abundar muito mais do que o pecado. Por isso também que Jesus, quando ele vem, com a sua graça, ele anulou a condenação que era para nós. E eu até queria também falar um verso que é interessante, irmãos, porque às vezes quando eu vou pregar, o pastor fala o, uma parte da minha pregação, né? E até cita o versículo, porque a Bíblia tem tantos versículos, né? Mas essas coincidências que a gente sabe que é coincidência de Deus, né? Eu queria que os irmãos abrissem em Efésios 2:13, que aí facilita até o que eu vou falar, que foi a parte que o pastor leu no começo, só que o pastor acho que leu desde o verso 10, mas eu queria que ele abrisse em Efésios 2:13, isso. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasseis perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, ambos os povos, né, judeus e gentios, fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, a lei de Jeová, inimizade com Deus. Por isso que nós temos convicção que não foi Deus que deu a lei, foi Jeová. Que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então ele desfez a inimizade, fazendo a paz. Verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, ambos, judeus e gentios, né? Temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, irmãos, olha, eu li várias vezes essa passagem, porque ela é tão profunda, irmãos. Eu fiquei lendo hoje de tarde, eu pensei, nossa, mas que passagem linda. Porque a gente vê que pelo sangue de Cristo, no verso 13, né? No sangue de Cristo, se o pastor quiser colocar, aí vocês vão acompanhando. No verso 13, fala que pelo sangue de Cristo, a gente chega perto, né? Chega perto. No verso 15 fala, desfez inimizade, tá? Então eu cheguei perto e desfez a inimizade, no verso 15. E no verso 16 fala,
reconciliar, né? Fazer uma conciliação com Deus em um corpo só. Né? Então não existe separação. Para Cristo não existe separação de judeu, gentil, qualquer nacionalidade. Crendo em Cristo, nós somos um corpo. E no verso 17, ele evangelizou a paz. Como é importante, irmãos, que a gente precisa, a gente necessita dessa paz. Quando a cabeça da gente está conturbada, pensa, não, Jesus evangelizou a paz. E no verso 18, porque por Cristo, ambos os povos têm acesso ao Pai. Então, nós fomos reconciliados, ele desfez a inimizade, fazemos parte de um corpo e temos acesso ao Pai. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nunca ninguém no Velho Testamento teve acesso ao Pai, mas por meio de Cristo nós temos acesso ao Pai. E no verso 19 fala, nos tornamos família de Deus. Ah, nós nos reconciliamos, ele desfez a inimizade, ele nos deu acesso e nos tornamos família de Deus, concidadãos dos santos. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Por meio da graça de Jesus, nós nos tornamos família de Deus. Eu sei que a maioria das pessoas que estão na igreja tem as suas famílias constituídas, mas eventualmente você pode estar com dificuldades com a sua família, né? Então, aqui está escrito, nós temos a família de Deus, né? Então, não se sinta sem família. Você tem a família de Deus, né? E no verso 20, fala assim, que nós somos edificados naquela... Tem a pedra de esquina, né? A pedra de esquina é aquela pedra em que o edifício todo é apoiado. Então, a pedra de esquina é Cristo e nós somos edificados nesse fundamento. E no verso 22, fala também uma coisa maravilhosa, irmãos, que nós vamos ser morada de Deus através do Espírito Santo. Então, vocês veem quanta coisa fala nesse pedacinho de Efésios, né? Do verso 10 até o 22, ou do 13 até o 22, que nós chegamos perto de Deus, nós somos conciliados com Deus, pela graça de Deus ele anulou a lei, nós somos concidadãos dos santos, nós nos tornamos família de Deus, nós somos edificados num edifício como se fosse um templo, nós somos o templo de Deus. E nesse templo, individualmente, no verso 20, fala que nós vamos ser moradas de Deus através do Espírito Santo que vai habitar dentro de nós. Irmãos, tudo isso é graça. Tudo isso é graça. Então, irmãos, só para terminar, o último tipo de graça que eu queria falar para os irmãos, que é a graça. Olha, nós vimos a graça geral, a graça para a salvação, a graça para a edificação e a graça que é nos dado quando nós estamos passando por sofrimento. E a última graça que eu quero falar aqui, para terminar, que daqui a pouco a gente vai ter ceia, é a graça que Deus dispensa para nós, para que nós possamos ser úteis na igreja. É o serviço na igreja. Né? Então, isso está em Romanos 12, 3, que essa graça ela é dada para que nós possamos ter os dons espirituais. Porque os dons espirituais, irmãos, eles agem para... A função deles é edificar a igreja. Não, o único dom que vai edificar individualmente a pessoa é o dom de línguas. Né?
dom de línguas estranhas. Então, quanto mais você falar em línguas, né, nas suas orações, no seu quarto, na sua casa, mais você vai ser edificado. Agora, em Romanos 12:3 fala, é Paulo falando, certo? Porque pela graça que me é dada, pastor, grifa pela graça que me é dada, para que as pessoas vejam que essa é a coisa mais importante desse versículo que eu quero falar. A graça foi dada para Paulo, nesse sentido. Pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, verso 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça, pastor, grifa de novo, segundo a graça, que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Então, irmãos, essa é o último tipo de graça que Paulo se refere para que haja a edificação da igreja, tá? Por isso que ele fala, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja a medida da fé, se é ministério, se é ensino, então, se é socorro, todos os dons dependem da graça de Cristo, da graça que nos é dada. Então, irmãos, vocês veem o quanto é importante a graça que é dada para que a gente possa viver minimamente em paz, em sociedade. Então, essa graça é derramada sobre todos para que as pessoas vejam em seu coração uma lei natural, a graça que é dada para a salvação, a graça que é dada para a edificação da igreja, a graça que é dada para suportar os sofrimentos que são naturais durante a vida do cristão e a graça para a reconciliação, para nos fazer parte da família de Deus. Então, irmãos, essa graça poderosa que a gente tem obrigação de saber e de usar essa graça e nos apropriar dessa graça. Essa é a palavra que eu trouxe hoje para vocês. Eu só quero terminar, irmãos, com uma oração. Amém? Senhor Jesus, essa sua graça, Senhor, é uma graça maravilhosa, Pai. É uma graça, Senhor, que nos constrange, Senhor. Porque sem essa graça, Senhor, nós não somos nada, Pai. Sem essa graça, Senhor, nem ao menos a gente iria te conhecer, Jesus. Por isso, Senhor, nós te somos muito gratos, Senhor. Nós te somos muito gratos, Senhor Deus. E ensina-nos, Senhor Deus, a tomarmos posse, Senhor, dessa graça. Ensina-nos, Pai, a usar essa graça conforme a tua santa vontade, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a não termos medo do futuro, Senhor. A não termos medo, Senhor, acaso venha algum sofrimento, Senhor. Porque nós sabemos que a tua graça estará conosco em todos os momentos, Senhor. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.